Muita gente tem dificuldade de identificar que isso daqui é uma circunferência. A gente está mais acostumado em fazer x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, isso aqui igual ao raio ao quadrado. No entanto, elas são equivalentes, e é possível transformar essa equação gigantesca aqui nessa reduzida. Professor, e como é que eu faço para reduzi-la, vamos dizer assim? Utilizando um método chamado completamento de quadrados. Ô professor, e o que é esse negócio de completamento de quadrados? O completamento de quadrados ele se baseia num produto notável que diz que um quadrado de uma diferença é o primeiro ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Então a ideia é deixar nesse formato para transformar esse formato nesse aqui em cima. Então vamos tentar ajeitar isso aqui, tá certo? Eu vou trazer primeiro o x² para cá, vou trazer agora o menos 2x para cá e vou deixar faltando alguma coisa aqui, tá certo? Vou trazer o y² para cá, vou trazer o menos 4y para cá e vou deixar faltando alguma coisa aqui. Finalmente eu vou trazer o menos 31 que estava aqui e vou igualar isso aqui a zero, perfeito? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Veja, primeiro ao quadrado, já está aqui, ó, primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Quem é o segundo? X ao quadrado é o primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, que é x, e o segundo é 1. Então, o segundo ao quadrado tem que aparecer aqui 1 ao quadrado. Eu estou criando esse 1 ao quadrado, estou colocando esse 1 ao quadrado para ele ficar nesse formato para poder aplicar o produto notável. E se eu coloquei 1 ao quadrado aqui, eu tenho que colocar 1 ao quadrado também aqui fora. Por quê? Porque eu não posso desbalancear, desequilibrar essa equação. Então, se eu coloquei 1 ao quadrado, se eu inventei esse 1 ao quadrado aqui, eu tenho que colocar aqui também, tá certo? Para esse segundo pedaço, que é o verdinho, fica primeiro ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então veja que aqui tem 4, né? Duas vezes o primeiro vezes o segundo deu 4. Então isso quer dizer que o segundo é 2. E aqui tem que aparecer o segundo ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então eu tenho que colocar 2 ao quadrado aqui, que é 4, certo? E se eu coloquei 2 ao quadrado aqui, eu tenho que colocar 2 ao quadrado aqui também, tá certo? Com isso, pessoal, nós conseguimos deixar o produto notável no formato que a gente queria. O primeiro ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado é exatamente x menos 1 ao quadrado. Veja, primeiro ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Veja, essa parte aqui em cima é exatamente essa parte aqui embaixo. Já essa parte verdinha aqui é exatamente y menos 2 ao quadrado. Confira, primeiro ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Veja que exatamente essa parte aqui é isso aqui. Esse menos 31 vou passar para o lado de lá, passou mais 31. Aqui 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Então ficamos com x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 31 mais 1, 32. 32 mais 4 dá 36. E 36 a gente sabe que é o 6 ao quadrado. Então, x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado. Então, com isso, pessoal, nós conseguimos deixar ela no padrão reduzido e só em olhar para cá, nós sabemos que o x do centro vale 1, que o y do centro vale 2 e que o raio vale 6. Então, a gente já conhece agora todas as características dessa circunferência. É importante vocês lembrarem que essa formulazinha ela foi criada a partir da distância. Então, se você colocar um ponto xy nessa função aqui e isso der menor do que o que está aqui, então ela está dentro da circunferência. Se você colocar dentro aqui um ponto, um x e um y, e der igual, é porque ela está exatamente sobre o contorno da circunferência. E se você colocar um número aqui no lugar de x e no lugar de y, e der maior do que isso aqui, ela está do lado de fora da circunferência. Então, muito cuidado quando vocês encontrarem isso. Vamos tentar usar esses conceitos aqui nessa questão 110. Considere que os quarteirões de um bairro tenham sido desenhados no sistema cartesiano, sendo a origem o cruzamento de duas ruas mais movimentadas do bairro. Nesse desenho, as ruas têm suas larguras desconsideradas e todos os quarteirões são quadrados de mesma área, e a medida do seu lado é a unidade do sistema. A seguir, há uma representação dessa situação em que os pontos A, B, C e D representam estabelecimentos comerciais desse bairro.
Suponha que o raio comunitário de fraco sinal garante área de cobertura para todo o estabelecimento que se encontre num ponto cujas coordenadas satisfaçam essa inequação. Veja que a inequação é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y menos 31 menor ou igual a zero. É exatamente a mesma equação que a gente mexeu aqui, né? Ó, usando o método de completar quadrados, nós podemos transformar essa equação aqui na equação em x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado menor ou igual do que 6 ao quadrado. Ou seja, pessoal, a gente tem aqui uma circunferência de centro 1 e 2, como a gente tinha falado, e raio igual a 6. Veja que a gente tinha transformado ela aqui numa circunferência de centro 1 e 2, o x do centro é 1 e o y do centro é 2, e o raio da circunferência é igual a 6. Então vamos tentar desenhar a circunferência nesse plano cartesiano. O centro é o ponto 1, 2. Primeiro a gente marca o x, depois marca o y, então o centro da circunferência é exatamente esse ponto aqui. E o raio da circunferência é 6, então ela vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 para cá, ela vai 6 para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para cima, ela vai 6 para um lado, então 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então se a gente for desenhar nessa circunferência, ela é alguma coisa nesse estilo aqui, ó. Ela vem, claro que não vai ficar perfeita, mas ela é alguma coisa nesse estilo aqui. Veja, se ela é nesse estilo, ele está dizendo o seguinte, que essa antena aí consegue abarcar todo mundo que está menor ou igual a isso que a gente fez. Menor ou igual, como a gente conversou, é a parte de dentro. Então toda essa parte de dentro aqui é abarcada. Então, olha o que é que vai acontecer. A fim de avaliar a qualidade do sinal e proporcionar uma futura melhora, a assistência técnica da rádio realizou uma inspeção para saber quais estabelecimentos estavam dentro dessa área de cobertura, pois estes conseguem ouvir a rádio enquanto os outros não. Quais são os estabelecimentos que conseguem ouvir a rádio? Veja, o A consegue, porque está dentro da área, o C também e o B também. Os três estão dentro da área. Agora o D está fora da área de cobertura. Portanto, a resposta correta é essa daqui. A, B e C estão dentro da área de cobertura. Uma outra maneira que você poderia resolver essa questão seria anotando cada um dos pontos e substituindo os valores aqui para saber se eles obedeceriam à inequação, tá certo? Daria um pouco mais de trabalho, mas também resolveria. É interessante você saber reduzir a equação para ter informações sobre o centro e sobre o raio, desenhar e entender quem fica dentro e quem fica fora, né, dessa circunferência, desse raio aqui, em relação à cobertura dessa televisão aí. Perfeito? Então, alternativa D, alternativa correta, A, B e C estão sob atuação e D não está sob atuação.